Olá, sejam muito bem-vindos ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o João Pedro Rotti. E eu sou o Vitor Moura. Ao vivo de Pequim, para a gente falar hoje sobre um assunto super importante que é, nesse conflito do Irã, que não para de sair atualizações e mudanças todos os dias, qual que é a perspectiva da China, que talvez é um ponto que a maioria dos brasileiros não pensa ou não lembra, né? E a ideia é a gente poder esclarecer esse outro lado do mundo, essa outra visão de como as coisas funcionam por lá, né, Vitor? Porque aqui é natural também que o Brasil, como um país ocidental e com uma grande influência americana e europeia, a gente tem uma visão naturalmente do lado de cá, mas é importante a gente entender o outro lado, porque isso também afeta os negócios, afeta a forma como as empresas trabalham em momentos mais tensos como esse, mas para onde o mundo se encaminha de forma geral, dado que a China tem cada vez mais um poder de influência e de mudança nas coisas. E talvez o ponto que mais me interessa, eu queria discutir também sobre isso, atuando de uma forma diferente, né? Não tão belicosa, não tão direta, não tão agressiva a olho nu, como é o caso mais de Estados Unidos, Rússia. A gente começa a ver alguns outros países da Europa também se posicionando assim. A China, na sua lógica do Go, que é o jogo tradicional chinês, né, onde você vai fazendo toda uma estratégia indireta para chegar no objetivo final. Então, vamos dar uma olhada com o nosso super especialista aí de geopolítica Brasil-China, de como que está sendo esse conflito aí do ponto de vista chinês. Conta pra gente, Vitor. Olha, acho que primeiramente a gente deve lembrar qual que é a posição oficial da China hoje sobre o conflito, né? Então, primeiramente, pedido de um cessar-fogo imediato, tá certo? Um retorno às negociações, uma rejeição à mudança de regime, que claramente é um dos objetivos dos Estados Unidos, e mais de Israel do que dos Estados Unidos, eu até diria, mas enfim. Um apoio à soberania do Irã, mas, acima de tudo, a condenação dos ataques que foram feitos. Condenação que só ocorreu pela China e por mais muitos poucos países. A maioria dos países se absteve, não disse nada, não é? E alguns outros poucos países apoiaram, inclusive algumas ex-potências europeias. Por que isso é importante? Primeiro, uma visão macro da questão. A China, além de um país, a China é uma civilização. Tá? Essa diferença ela é muito importante. Como civilização, ela sempre conviveu com as civilizações que existiam ao seu redor. Tá? Com a Índia, que é outra civilização, com a própria Rússia, que é outra civilização, e com o Irã, a antiga Pérsia, que é outra civilização. Essas civilizações sempre foram ligadas por milênios, sempre conviveram por milênios e nunca precisaram ter um status, vamos dizer assim, de igualdade em uma grande porção da história. A China sempre foi mais forte que a Pérsia, apesar de que tivemos ondulações nessa relação, mas eles nunca precisaram de uma relação de igualdade para se respeitarem e aprenderem a coexistir. Ambas as civilizações eram ligadas pela Rota da Seda, antes dela, depois pela própria Rota da Seda, pelo comércio e muito depois pelo pragmatismo diplomático e também por um pragmatismo nas relações comerciais. Por que isso é importante? Porque esta visão, a capacidade, a maturidade de se enxergar algo do ponto de vista civilizacional já é algo que acho que já muda, né, a tua percepção deste conflito. Tá? O que a China fez na prática e o que ela não fez, também é importante dizer isso, né? A China ativou uma diplomacia intensiva, então a gente viu a China falando com todo mundo, vamos dizer assim, inclusive com o Irã, também com Israel, Omã, França, Rússia, os países do Golfo. A China se mexeu e tenta conversar com todos o tempo todo. É o pragmatismo diplomático, de quem se enxerga como civilização e de que vai tentar de tudo para que as vias diplomáticas sejam mantidas. Porque
a China também fez isso e reforçou o papel central da ONU nessa história, tentando usar os canais oficiais, dizendo, ou seja, através do Conselho de Segurança da Assembleia Geral, para trazer essa discussão para o Fórum Mundial. Mesmo que isso tenha repercussões práticas muito limitadas, que a gente sabe, a ONU está sim numa crise de credibilidade sem precedentes, já existe muita gente achando que esse sistema não dura, mas a China se comporta, se o sistema vigente ainda é esse, nós jogamos de acordo com essas regras. Então a China se posiciona como esse ator, esse agente responsável num momento de atitudes tão inconsequentes no mundo. Tá? Então acho que esse é o primeiro ponto. Com relação ao apoio ao Irã, a China não sinalizou apoio direto militar ao Irã. Tá? Sim, até porque a percepção aqui é de que eles teriam abandonado, claro, né? Sempre existe um sensacionalismo nas notícias e a maioria das opiniões das pessoas hoje são muito polarizadas e mais radicalizadas, mas existe uma leitura ignorante, né? Ingênua, de que a China abandonou o Irã, né? Então explica para nós como é que as coisas realmente acontecem, hein? Não, você pode ver isso dos dois lados. Se você usar o argumento de que a China abandonou o Irã, você pode usar o argumento de que a Europa abandonou a Ucrânia. Também, mesma coisa. Né? Ou seja, a ideia de que os países externos vão colocar o famoso boots on the ground, né? Ou seja, vão enviar tropas para o campo de batalha, essa é uma ideia romântica da Segunda Guerra Mundial, que desde então aconteceu também na Guerra da Coreia. E há muitas décadas isso não se concretiza, não é assim, daquela forma massiva, né? A gente teve a questão da guerra ao terror desde ali dos anos 2000 para cá, com Estados Unidos, Reino Unido, França enviando tropas pro oeste da Ásia, mas assim, você não tem mais espaço para esse envio efetivo de tropas até agora. Mesmo com tudo o que está sendo dito, mesmo os Estados Unidos e Israel ainda não enviaram tropas para dentro do Irã, certo? Ou seja, é muito complexo você se envolver a ponto de enviar tropas terrestres, seu exército, seus cidadãos lá dentro. Né? Então esperar ou julgar dizendo que a China abandonou o Irã só pela ausência de envio de tropas é uma visão, sim, ingênua e sim ignorante no sentido de não entender como essas questões funcionam na prática. Então não. A China não abandonou o Irã, nem o Irã esperava que a China mandasse tropas, tá certo? Isso aí acho que a gente pode dizer com bastante clareza. O Irã não se sente abandonado pela China pela ausência de tropas chinesas em Teherã agora, tá? Então não é essa a questão. Eu acho que o que a gente vê... Não, desculpa, vai lá. Não, é isso. Acho que assim, a gente tem o apoio político, você tem o apoio diplomático, você tem o apoio narrativo, que também é muito importante. O fato da China ter vindo e condenado abertamente esses ataques como essa violação de soberania de todas as regras da Carta da ONU existentes, que é exatamente o que aconteceu. Ou seja, o que não faltam são analistas geopolíticos explicando como essa foi uma war of choice, né, por parte dos Estados Unidos, como que eles escolheram entrar nesse conflito, usaram toda a sorte de desculpas, como que o Irã se preparava para atacar, o Irã ia conseguir uma bomba atômica, enfim, teve todas as sortes de desculpas, todas são desmentidas no dia seguinte, porque no fundo elas são desculpas, é isso que elas são, não é? A gente está vendo isso de forma muito clara, a dificuldade retórica do governo dos Estados Unidos de justificar o que está sendo feito, né? Então, foi uma decisão, foi uma escolha. Se fez a escolha de se iniciar essa guerra sem nenhuma provocação, porque do ponto de vista dos tomadores de decisão, foi feito um cálculo geopolítico ali, com variáveis cujos pesos que eles determinaram adequados e chegaram à conclusão de que era uma boa ideia e decidiram ir. Mas, acima de tudo, essa guerra é exatamente isso, foi uma decisão. Foi uma escolha. Agora que você falou, eu estava até vendo que outro dia eu recebi um meme que eu achei muito bom, que era o calendário anual do Trump, né? E aí tinha em janeiro a foto do Maduro, em fevereiro a foto do narcotraficante mexicano que foi capturado, que eu não lembro o nome dele agora, mas enfim, né? Foi uma vitória no ponto da guerra ao tráfico, né, com a América Latina. E depois o Khamenei em março. E a pergunta, o meme era brincando, tipo, o que vem a seguir, né? Porque a cada mês ele estava colecionando, agora nesse início de ano,
um rival, um inimigo, enfim, derrubado, capturado, morto, né? Isso me chamou a atenção, assim, porque claramente, daí de novo, minha visão leiga, né? Mas o Trump com uma agenda muito clara de colecionar vitórias, apesar de que eu concordo contigo que a retórica está mais difícil, né, de justificar para o próprio povo americano, assim, o que está sendo feito. E uma coisa que me chamou a atenção, eu vi hoje de manhã, coincidentemente, que Macau e Hong Kong, que são zonas administrativas, né, com um regime um pouco diferente da China continental, para quem não sabe, já falamos várias vezes aqui, mas Macau e Hong Kong orientando os seus cidadãos que evitem viagens ao Oriente Médio e que tenham muito cuidado e tudo mais, né? Queria te perguntar, Vitor, qual é a visão interna aí, sabendo também que o chinês, de forma geral, enxerga as coisas de maneira bem distinta das sociedades ocidentais, e eu gostei de uma vez que você me explicou, por exemplo, a discussão que a gente tem no Brasil sobre ideologia política, né, nas democracias, que para o chinês fica tipo, cara, por que ficar discutindo sobre isso, né? Tipo, não entendo muito a lógica, né? Qual que está sendo a visão, talvez, do cidadão médio, né, ou das pessoas, dos chineses com quem você convive, dado que chega pela mídia chinesa e dessa percepção que você estava explicando agora há pouco, qual que é a leitura, assim, deles em relação ao conflito e impactos, enfim, para a própria China, até pela questão do fluxo de comércio internacional, né, os navios e tudo mais? Acho que são duas coisas, né? Qual que é o impacto real disso para a China, que a gente vai entrar na questão da guerra energética, que é o que está pegando no mundo inteiro, e a China não é exceção, né? O aumento dos combustíveis, etc. A China tem uma capacidade de planejamento maior que a maioria dos países, então as estimativas que eu vi que no início do conflito a China tinha reservas de petróleo para até 90 e poucos dias, ou seja, 3 meses, né? Então, esse é o impacto, no fundo é a guerra energética. O Irã soube antecipar isso, mas o chinês médio que eu convivo não tem nem nada, primeiramente que o chinês médio não tem absolutamente nada contra o Irã, nada, tá? Assim, todas as insatisfações, na minha visão, completamente artificiais que a gente tem no Irã, a gente tem uma predisposição negativa ao Irã, com baixíssimo nível de conhecimento, tá certo? De um país que se organiza com uma história extremamente complexa. Lembrando que o Irã, hoje, né, dentro do regime dos ayatollahs que derrubaram o Shah, que era o rei do Irã, o Shah esse, que foi um governante escolhido pelo Ocidente, porque o governante anterior resolveu determinar que as reservas de petróleo no Irã eram do Irã. Certo? Com a insatisfação com o governante antes do Shah era que ele decidiu estatizar as reservas de petróleo do país como recurso soberano nacional do Irã. E o Ocidente não gostou, tá certo? Fez a troca de regime, colocou o Shah, e o Shah automaticamente, assim que assumiu o trono, praticamente deu 30% a 40% das reservas nacionais para grandes empresas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Vamos lembrar de um contexto. Não tem nenhuma, historicamente, não existe uma preocupação genuína dos abusos que o regime comete com a população civil, certo? E se você é um cara que acredita em soberania, como eu acredito, você tem que, independente do que aconteça dentro do Irã, ou dentro da Venezuela, ou dentro da Coreia do Norte, isso é um problema, o que acontece dentro do Irã é um problema dos iranianos. O problema da Venezuela é o problema dos venezuelanos. Alguns dos problemas foram gerados por intervenções externas, é por isso que viram assuntos, pautas internacionais. Mas se você acredita em soberania, você tem que partir da premissa que o problema do Irã é para o Irã resolver. Certo? Não cabe a ninguém fazer uma intervenção, meter a colher nisso, vamos dizer assim. Tá? Isso não pode acontecer. Isso é a parte que é inaceitável. Você relativizar isso abre margem para você ser a próxima vítima. Sim. Tá certo? Quando você relativiza assim, mas o que eles estão fazendo é demais, é inaceitável. Quem vai definir essa mesma definição de inaceitável depois pode ser usada no seu país para justificar uma intervenção aqui. Então você não pode relativizar a interferência interna. Problemas internos devem ser resolvidos de forma interna. Trazendo isso para a China claramente olha para isso. E o chinês médio acredita muito. A mídia chinesa está, em grande parte, noticiando a coisa de forma bem pró-iraniana, tá?
E, acima de tudo, chega muito aqui as notícias que eu não vejo no Brasil, que é os danos que Israel está sofrendo com os ataques do Irã. Sim, hoje eu vi uma notícia. A gente está vendo muito dos danos no Irã, mas não o contrário. Sim. Então eu acho que a China tem essa visão, de novo, o chinês médio não tem um viés negativo contra o Irã, logo de cara, assim, né, como default que a gente tem. No Brasil até ainda, acho que um pouco menos, nos Estados Unidos isso é muito forte, né, que na minha visão é um viés criado, e aí você vê justamente os protestos de apoio a essa intervenção pela diáspora iraniana que está lá nos Estados Unidos, que eu não estou dizendo que não sofreu abuso ou que não tinha sofrido, mas assim, de novo, lógico, as pessoas que escolheram fugir do país, é evidente que elas vão ter uma opinião negativa daquele país, é lógico, tá certo? Então, assim, de usar isso como representante da visão do iraniano médio é uma distorção. E o segundo ponto é que na China aqui a gente está vendo, mais uma vez, para o chinês, que já, na verdade, não precisava mais de nenhuma prova nesse sentido, a imprevisibilidade completa das atitudes dos Estados Unidos, como agente. Não tem como, no português mais claro, não tem como confiar. Vamos dizer, e lembrando que a invasão... China, né, Vitor? Tipo, independente de viés político ou de quem é, no caso dos Estados Unidos, republicano, democrata, esquerda, direita, isso no final acaba contribuindo para reforçar uma construção lenta, mas contínua da China como um país estável, robusto, blá, 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 e os Estados Unidos, que sempre foi essa visão do Ocidente, do mundo de forma geral, mas se desconstruindo aos poucos, né? Então, é interessante essa visão. E eu acho que não é aos poucos, eu acho que a gente está vendo a desconstrução os Estados Unidos fazendo bem essa mudança muito rápida e acelerada com o Trump, mas quer dizer, da China sim, talvez mais lenta, mas como sempre a visão da China é de longo prazo e tudo mais, né? Sabendo que o foco não é a batalha e sim a guerra, que não tem nada, deu um trocadilho com o momento atual de guerra, mas de uma visão mais estrategista, talvez, né? Ou menos imediatista, né? Mas eu entendo também o outro lado o fato... Não, isso aqui não era para ser um podcast de geopolítica, mas... mentira. Fala de geopolítica, Manhattan Connection, mas eu acho que eu entendo também o lado do Trump, de novo, não é uma questão de estar certo ou errado, mas é uma maneira, talvez mais desesperada, mas de resgatar essa hegemonia americana, de restaurar a própria fé do povo, do americano médio que está lá descrente agora, que já entendeu que não é o fato do nearshoring, que não é a substituição de toda aquilo que foi terceirizado em termos produtivos e fabris que vai trazer a riqueza de volta para o país, né? Que os Estados Unidos vão ter que encontrar um novo caminho de geração e manutenção de riqueza. Enfim, eu acho que, como sempre, nesses assuntos nada é simples, são todas coisas complexas e interligadas, mas eu quero dizer que, não, independente de estar certo ou errado, eu entendo o fato de Trump estar agindo dessa forma, mas eu concordo contigo que no final do dia a China muito provavelmente está levando e vai levar a melhor, né? Eu acho que a atitude, a decisão de fazer, de iniciar esse conflito do jeito que foi feito, como é que eu vou dizer, a revelia literalmente do mundo inteiro, traz um total de zero benefício para o americano médio, que é justamente quem o Trump diz representar. Eu acho que você tem, por exemplo, argumentos muito sólidos sobre as tarifas em cima da China, como justificativa que você está protegendo a indústria doméstica, etc. Se eu sou americano, se eu sou, sabe, uma pessoa de classe média nos Estados Unidos e eu estou vendo isso, eu vou comprar. Agora, o que eu sou um fazendeiro ou um trabalhador de indústria, sabe, do meio dos Estados Unidos, eu estou vendo agora o país gastava quase $1 bilhão por dia atacando o Irã, dizendo que o Irã era uma ameaça direta dos Estados Unidos. Como? Onde que está essa ameaça? Eu acho que não. Eu acho que justa essa questão do Irã quebra a capacidade narrativa do Trump de dizer que ele está trabalhando em prol do bem-estar do americano médio, né? Eu acho que ali acaba. A gente viu duas coisas aqui. Primeiro, a força do lobby de Israel dentro dos Estados Unidos. Não é assim, e em termos estratégicos, acho que a gente pode dizer sim que Israel, especialmente
Benjamin Netanyahu, que ele fez um trabalho, ele conseguiu o que ele queria, vamos dizer assim, ele conseguiu o que ele queria, ele conseguiu adotar os Estados Unidos para o conflito direto. Sim. Fez, independente dos motivos e benefícios, assim, esse era o objetivo dele e ele estrategista inteligente. Exato, é isso que ele buscava, eles conseguiram. Tá? Agora, depois dessa retórica do Trump jurídico, você já tem hoje, por exemplo, o próprio vice-presidente J.D. Vance, ele já tinha dado declarações de que ele não era exatamente a favor disso, ou seja, realmente, está ficando cada vez mais claro para o americano médio que isso é uma guerra em prol de Israel e não dos Estados Unidos. Eu acho que isso trai toda a narrativa até do America First. Não é? É America First ou é Israel First? Sim, sim. Então, eu acho que ele está se traindo de forma muito complicada retoricamente. Do lado da China, você tem, primeiro, mais uma das evidências de que os Estados Unidos não serão um agente confiável. Esse ataque foi lançado enquanto ocorriam negociações diplomáticas em Omã. Tá certo? O primeiro dos ataques foi literalmente para assassinar o Ayatollah Ali Khamenei, que era um dos responsáveis dentro do Irã, era a voz moderada dentro do Irã. Era um dos responsáveis porque o Irã não tinha esta bomba nuclear. Certo? Existem vozes no Irã muito mais radicais, que acham que a bomba devia ter sido adquirida há muito mais tempo. Ayatollah Ali Khamenei é um dos que segurou o impulso desses mais radicais e ele foi a primeira vítima desse ataque. Então, assim, eu acho que está saindo... Eles esperavam uma guerra rápida, assim como fizeram na Venezuela, por exemplo, que também evidenciou mais uma vez a fraqueza da América Latina como um todo. Sim, mas isso não. E hoje você vê um país como o Irã resistindo do jeito que está resistindo, acho que fica aí o feedback para todos nós, sendo muito provocativo agora, mas é verdade. Tá? Mas a China enxerga isso como, primeiro, mais uma prova de que não é um agente confiável, que mesmo que não seja o Trump agora, você não sabe quem vem daqui a 4 anos e o que ele pode fazer. Então, e a China tem essa oportunidade de, primeiro, a questão das alternativas é fundamental, tá certo? Eu preciso de mais alternativas, não posso depender, a minha energia não pode vir só de um lugar, a minha comida não pode vir só de um lugar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E o chinês médio, que não tem nenhum viés negativo com relação ao Irã, muito pelo contrário, olha para isso e vê mais um sinal de um agente completamente errático. E acima de tudo capaz de tudo. E talvez pro chinês normal é uma linha de, cara, a gente segue fazendo o nosso, estamos acertando, vamos focar no nosso que está tudo certo, né? Exato. E vamos para uma linha um pouco mais prática dos negócios, Vitor, de comércio internacional particularmente, né? E daí depois eu quero fazer um gancho com a Fiança aqui, com o nosso parceiro. Mas o que a gente tem visto aqui na prática no Brasil, empresas que estão importando insumos e maquinários, porque enfim, o mundo continua girando, a economia segue, né? É que a gente tem visto impactos práticos no sentido de, tudo bem, o disparo dos combustíveis é uma coisa que aconteceu, mas já está sendo, né, ajustado e controlado, porque senão o Brasil para. Quase tivemos uma nova greve dos caminhoneiros, né, e o governo acabou intervindo e paliativamente, pelo menos, resolveu. Mas a gente vê, por exemplo, que os fretes internacionais, as cotações de frete, né, então, para trazer containers e tal, obviamente, grande parte da China, mas de diferentes lugares do mundo, para o Brasil. Normalmente, cotações que duravam ali uma semana, 10 ou às vezes 15 dias, agora as cotações estão tendo uma validade curtíssima de 2, 3 dias. Os próprios armadores, né, os donos dos navios, fazendo a volatilidade naturalmente chegou no preço, por exemplo, do frete. Então, a gente vê que eu até tive que dar uma entrevista recentemente, né, para um jornal gaúcho aqui sobre os impactos da guerra do Irã para as empresas da Serra Gaúcha, e o impacto é exatamente esse, né? A volatilidade dos custos e particularmente dos fretes internacionais e, consequentemente, não uma disrupção como foi na pandemia, mas um rearranjo na cadeia produtiva para as empresas precisarem se organizar e fazer uma inteligência um pouco mais aprofundada de como trabalhar estoque, de antecipar prazos, de estender prazos, inclusive, né, com os próprios clientes para não ter frustrações, porque isso sim é um impacto prático nos negócios, né? O navio, as rotas que vêm para o Brasil, da China, acabam tendo agora mais uma sobrecarga por 2 motivos, não só pela guerra, mas também pelo Ano Novo Chinês. Acho que é importante lembrar isso, eu falei isso na entrevista, né?
O Ano Novo Chinês, naturalmente, ele represa uma demanda para o final de fevereiro e início de março, porque a China para durante praticamente 10 dias em fevereiro, né? Então já tem uma represa anual que precisa ser escoada ali na primeira metade de março, e se juntou com o início da guerra exatamente no mesmo momento, afetando, né, todo o estreito e todas as complicações do Oriente Médio, que todo mundo já sabe e acompanha na mídia. Então, a gente vê agora um momento onde esse impacto prático deverá ser nessa forma. Mais tempo para as coisas chegarem aqui, a um custo um pouco maior. Mas antes de falar que isso é uma oportunidade, porque nem tudo é leite derramado, eu queria discutir rapidamente sobre isso. Eu acho que de impactos que a gente pode ver, por exemplo, eu tenho muitos clientes na área de produtos químicos e muitos dos nossos fornecedores se recusaram até passar cotações, porque a matéria-prima é a base de petróleo. Né? Então, acho que isso é um impacto, assim, além da subida no frete. Né? Em algumas rotas a gente tem o container de 40 pés passando já de $2.000, e que é uma coisa que já estava bem, enfim, estava muito menos que isso há pouquíssimo tempo atrás, tá? Para dar alguns números aí pro pessoal. Então, acho que são duas coisas que eu senti bem, de forma direta, no meu dia a dia, né? Acho que na China a gente vai entender, primeiro, a questão da energia, não é? A China tem grande parte do seu petróleo, em torno de 30% a 40%, passando pelo agora famoso Estreito de Hormuz, que é algo que você fala todo dia, não é? Embora o Irã tenha deixado muito claro que o estreito só está fechado para navios destinados a países hostis, que não é o caso da China. Então, realmente, a China tem algumas vantagens, mas há disrupções, não há dúvida. Né? Segunda, questão das rotas de comércio. Além do petróleo, essa mesma rota é usada para produtos, no geral, que também sofre. Né? E a outra coisa, a China tem vários projetos de investimentos no Irã, como parte da Belt and Road, início da BRI, que a gente já comentou aqui também, que naturalmente, de forma direta ou indireta, se vem agora sob ameaça. Então, acho que existe uma ameaça muito prática, embora eu, no longo prazo, enxergue que a China olha isso como um percalço, assim, vamos dizer assim, um problema de curto prazo, e que a estratégia macro não muda. A estratégia macro, que era de construção de alternativas e de se colocar como esse agente confiável, se você está nessas duas premissas, essa guerra em nada muda o que você está fazendo. Certo? Em nada muda. Você segue construindo alternativas, você segue se colocando como adulto na sala, tá certo? E isso absolutamente não muda. O que eu acho que é interessante vai ser agora a reação dos outros países. A gente tem, em outros continentes, especialmente na América Latina, uma dificuldade muito grande de raciocinar no longo prazo. E em 2026, ainda estamos gravando esse episódio ainda em março, a gente está tendo, que nem você já citou os 3 acontecimentos desse ano, não é? A questão do o sequestro do presidente Nicolás Maduro em janeiro, a questão dos cartéis mexicanos em fevereiro, e agora, março, o conflito no Irã. São 3 wake-up calls, assim, para a América Latina inteira. Que nós temos essa dificuldade de reagir. Mas, assim, que os sinais estão claros, eu não vejo nenhuma possível, assim, nada que indique o contrário. Era hora de começar a pensar, de repensar a nossa questão de defesa. O presidente Trump hoje, ele ameaça de forma completamente aleatória. Só tem um país que ele não ameaça hoje em dia, a Coreia do Norte. Né? Então, assim, você pode olhar para isso hoje. Isso, tem muita gente pensando nisso. Há muitos países olhando para o que a Coreia do Norte fez, e hoje a Coreia do Norte saiu bem sucedida dessa história. Porque a Coreia conseguiu a bomba. Aliás, então, vários memes, né, sobre a guerra, que era o Kim Jong-un sentado com uma cara de triste, dizendo que a criança cheia de brinquedo e que não foi chamado para brincar. Mas é isso, eles peitaram, tomaram as sanções, ainda sofrem com as sanções. Veio o Trump para negociar lá no primeiro mandato dele, não sei quem lembra, ele chegou aí até a fronteira da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, lá em Panmunjom, que é a da DMZ, a zona desmilitarizada. Ele pisou para dentro da Coreia do Norte, etc. Mas ali, os norte-coreanos entenderam que a coisa não era confiável e seguiram com o seu problema, resolveram as sanções de forma indireta no mercado negro, com acordos informais, etc. E conseguiram a bomba, e hoje ninguém ameaça ele. Então, tá clara aí, o Irã adotou uma postura um pouco mais pragmática. O Irã viu o que aconteceu na Líbia com o Muammar Gaddafi,
né, que disse que assim, abrimos mão completamente do problema nuclear e hoje a Líbia é o que é, e o presidente dos Estados Unidos que fez isso com a Líbia levou o Prêmio Nobel da Paz para casa, a gente não precisa citar nomes aqui, mas e depois ele veio acontecer com o Iraque também, tá certo? Que disse não ter a bomba, ou seja, abrir mão do seu programa e dizer que você não tem a bomba são duas coisas que o Irã nunca fez, porque ele viu o que aconteceu com os vizinhos. Agora, ele também manteve o pragmatismo, ele falou assim, eu vou manter o meu programa de enriquecimento, que é a base, mas eu foco na produção de energia, ou seja, eu achei um meio termo bem pragmático. Para o que aconteceu na região, é uma postura muito pragmática. Ele não foi radical como a Coreia do Norte foi assim, eu votei e acabou. Ele foi pragmático. Agora, vai ter o preço. Hoje você pode ter certeza que você já tinha grande parte da população do Irã insatisfeitas com o regime e que depois que o Ayatollah Ali Khamenei foi assassinado hoje, eles vão apoiar, porque agora você tem um país sendo atacado. E um país que é uma civilização da qual os Estados Unidos e o Brasil não fazem ideia do que significa ser uma civilização, não somos, tá certo? Hoje você acaba com essa insatisfação. Qualquer insatisfação que tinha a possibilidade de uma revolta interna para derrubar o regime, que poderia ser real, porque há em partes da população um descontentamento com o regime, que se mostrava naquelas manifestações que aconteciam até dezembro de 25, hoje você não tem. Sim. Então, assim, é difícil entender para ser muito honesto, do ponto de vista geopolítico, é muito difícil entender essa estratégia sem fugir da conclusão de que foi efetivamente pensada mais do ponto de vista de Israel que dos Estados Unidos. Sim, interessante. Pois é, bom, de novo, né? Nada nunca é simples em geopolítica, né? Mas a ideia era justamente essa, né, Vitor? A gente poder entender como que a China enxerga as coisas e sempre convidar todo mundo que está ouvindo, cara, que de novo, qualquer que seja posicionamento político, ideológico e tal, a gente sempre tem que escutar os dois lados da história, sempre entender. A gente se torna, inclusive, pessoas, né, mais inteligentes, mais interessantes e mais tolerantes quando a gente entende os dois lados, e isso invariavelmente se aplica para as estratégias das empresas, dos negócios. Então esse era o objetivo aqui hoje. E do que eu comentei rapidamente antes, só para a gente fazer a conexão aqui, de novo, né, a gente deve ter um impacto então para as empresas brasileiras que já começou a ser sentido com maiores prazos e custos para trazer maquinários e insumos, principalmente da China, mas de diferentes lugares da Ásia. Então esse é um impacto que deve se prolongar aí ao longo dos próximos meses de 2026, mesmo que a guerra acabe mais cedo do que previsto, que aliás já está demorando mais do que previsto, mas mesmo que ela acabe em breve, né? Os impactos nas cadeias globais de suprimentos e logística nunca são tão rápidos, eles sempre demoram uns meses para se assentar novamente. Mas fica o convite para quem tem esse desafio ou pensa, né, tem essa necessidade de continuar trazendo ou começar a trazer insumos e maquinários da China e de outras regiões da Ásia. A Fiance, nosso parceiro aqui hoje, tem uma equipe dedicada para isso e portas sempre abertas para quem quiser conversar. Os clientes da Fiance já estão fazendo esse reposicionamento junto com a equipe deles para ajustar, né, os prazos de entrega e recebimento e pagamento aí das cargas que chegam dos portos asiáticos, e para sempre tentar olhar nesse contexto de oportunidade, porque se a gente for olhar, né, Vitor, o histórico de, cara, praticamente qualquer grande empresária brasileira com quem a gente conversa, os momentos de crise, eles sempre são os momentos de crescimento dos negócios, né? Então, obviamente, não é querer faturar na desgraça da guerra, mas assim se adequar à realidade do momento e entender de que maneira o negócio pode estar posicionado para não ser negativamente afetado, né? Então, acho que fica essa reflexão que também não é simples, mas é possível, e de novo já tem bastante empresa brasileira se ajustando a isso, antes que chegue um movimento mainstream, né, ou macroeconômico que force todo mundo a agir dessa forma. Para quem tem empresa, para quem tem negócio, já pode ir pensando qual a maneira mais inteligente de reprogramar a sua cadeia de suprimentos e de logística internacional, né? Então, acho que por hoje era isso. Não sei se você quer fazer final remarks aí. Não, final remarks, eu acho que no micro você já matou, ou seja, para o pessoal se reprogramar e cogitar outras alternativas ali, de repente, enfim, questão de estoque, de rotas marítimas, etc. Acho que tudo isso é um impacto, mas acima de tudo, trazendo mais para o macro, eu acho que o que esse conflito faz a gente pensar é o seguinte: sobre quais premissas hoje eu opero,
E o que acontece quando essas premissas são quebradas, né? A gente está vendo hoje um mundo que operava sobre determinadas premissas, sobre um mundo que via os agentes, especialmente os países do antigo centro, principalmente dos Estados Unidos, dizendo que ninguém se comportaria de determinadas formas, certas coisas nunca aconteceriam. A gente está vendo essas coisas acontecerem, a gente está vendo o absurdo se concretizar na nossa frente. E isso parece distante de todos nós, mas a ideia de que a gente tem um país que entra no outro e sequestra o presidente, independente de quem ele seja, e sai fora sem nenhuma punição, ou o país agora que começa a bombardear o outro, sem nenhum ajuste no meio de uma negociação diplomática, independente de se você é interessado nesses assuntos ou não, a conclusão é que a gente está vendo o absurdo se concretizar com frequência. E se o absurdo está se concretizando, eu tenho que ter certeza, eu tenho que entender o porquê que o absurdo é absurdo. Sim, sim. E eu estava até pensando, particularmente no caso ali de Catar e Emirados Árabes Unidos, no final do dia você falou que isso aqui é um zero-sum game, né? Um jogo de soma zero, onde ninguém acaba tendo real ganho, enfim. Os Emirados Árabes Unidos e o Catar conseguiram ao longo dos últimos anos, dos últimos 15 anos, põe aí, né, 15, 20, construir toda uma reputação e um porto seguro, um safe haven no meio da região mais conflituosa do planeta, né? E já estavam sendo reconhecidos e posicionados e se beneficiando correta e justamente de ser lugares seguros, confiáveis, investidores ambiciosos, né? E toda essa narrativa agora se quebra por esse conflito, né? Que por mais que a gente, de novo, que a guerra cesse e tudo mais, vai demorar um tempo para Dubai, Abu Dhabi, Doha voltarem a ser vistos como já estavam sendo vistos há um bom tempo. Então, só pensando, né, de novo pela ótica de negócio e de fluxo internacional, é um impacto muito negativo. E aí, claro, nisso a gente tem o Irã mais a culpar no sentido de atacar essas bases, mas tudo bem, em retaliação por serem aliados americanos. Mas o que eu quero dizer é que no final a gente perde, né? Porque você tem todo esse impacto agora de alteração de rotas de voo, de rotas de mercadoria, de desconfiança, de medo das pessoas, né? De você, as pessoas mais catastrofistas de estar andando num avião que vai ser atingido por um míssil, enfim. Eu acho que tem esse impacto no Oriente Médio ali, que já vinha se abrindo, né? Alguns países para o mundo, que isso agora a gente volta umas boas casas no tabuleiro e acaba impactando coisas que eram muito boas, as próprias companhias aéreas, né? Etihad, Emirates, Qatar Airways, as melhores do mundo, agora sendo seriamente afetadas aí pelo processo, né? Mas enfim. Isso. E o que eu convido o empresário, quando eu falei da questão geopolítica, é assim, usando os países do Golfo Árabe como exemplo. Ali você tem, por que assim, Dubai, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, Bahrein, todos esses citaram, eram vistos como esses polos de segurança, porque eles operavam sob uma premissa de que ter essas bases dos Estados Unidos no seu território garantia segurança. Essa premissa foi quebrada. Isso, também tem isso. Certo? Então, o que eu convido o empresário a pensar fazendo uma conexão macro, acho que o micro tu já trouxe com bastante clareza, né? O que prestar atenção no curto prazo, como se organizar. Mas o macro que a gente convida a pensar, num mundo onde o absurdo acontece, o absurdo só é absurdo porque ele desafia a premissa. Certo? Sim. Ele quebra a premissa, por isso que ele é absurdo. Então, entender ao nosso empresário sobre quais premissas você opera o seu negócio. Porque essas premissas podem ser quebradas. Né? Isso bate um pouco no que a gente comentou no episódio passado, quando a gente falou da indústria de imóveis, da indústria moveleira, né? E do grupo que a gente recebeu aqui na China. Quebrar essas premissas. Primeiro ter clareza dessas premissas, porque ter clareza e enxergar as premissas é um exercício reflexivo complexo. Certo? Não é fácil enxergar. Mas depois que eu enxergo as premissas, eu também posso me exercitar a raciocinar uma realidade em que essas premissas não se concretizam. Sim. E isso pode trazer muita inovação. É um processo doloroso, mas pode trazer muita inovação ao seu negócio. Acho que o mundo de hoje convida a gente a pensar fora, entender quais são as premissas e pensar fora delas, porque o absurdo está acontecendo, está nos afetando, e assim, no momento eu sou dos que acredita que o mundo está rumo a uma ordem multipolar e que esse momento de transição ele é instável,
certo? O absurdo, na minha visão, o absurdo seguirá acontecendo por mais algum tempo. A gente nunca sabe o que e onde. Sim. Mas se o absurdo é potencial, é uma possibilidade, você se prepara para o absurdo entendendo o que torna o absurdo. Excelente. Tudo isso reforça o objetivo que originou esse projeto que a gente tem aqui do Noncast, que é a nova ordem mundial, né, Vitor? Então, por isso que a gente continua aqui, continua falando, porque estamos vivendo agora um grande exemplo de novas ordens mundiais, né, que vão afetar todas as nossas vidas. Muito bem, muito obrigado, Vitor, por mais esses esclarecimentos. Eu sempre gosto que tu faz o desafio aí às mentalidades que a gente tem do Brasil, só estando na China para ter essa visibilidade mesmo, né? E nos vemos, então, no próximo episódio do Noncast. Até mais!